Boa noite, paz seja convosco. Graças a Deus. Nós queremos compartilhar uma palavra espiritual. E está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, 4, 5, lemos: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos elevar a Deus uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento tão especial em que o Senhor nos concede a oportunidade de aqui, Senhor, podermos expor a Tua palavra e participarmos desta nossa convenção, onde milhares de pastores que fazem parte deste ministério tão abençoado estão concentrados neste momento para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito fale conosco e nos ensine acerca da Tua vontade para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma simpatia especial. É uma igreja simpática, não tanto pelo nome, mas pelas suas doutrinas basilares, doutrinas cardinais do Evangelho. Salvação, batismo com o Espírito Santo, a cura divina e a segunda vinda de Cristo. Estas doutrinas, elas estão sendo representadas na nossa bandeira, como todos nós sabemos, através das cores proféticas. O vermelho, o sangue de Jesus; o amarelo, ouro, representando o Espírito Santo, a nossa maior riqueza espiritual; e o azul celeste, representando o céu, de onde emana todas as bênçãos de Deus para nós. E por último, nós temos a púrpura, que é uma cor real. Vocês sabem que a púrpura era um líquido extraído dos moluscos dos mares tropicais. E se precisava grande quantidade desses moluscos para se extrair algumas gramas da púrpura. E esse líquido era utilizado para tingir os tecidos mais caros. Daí por quê? A púrpura era algo muito caro, que somente os reis e sacerdotes é que usavam a púrpura. Mas de todas essas doutrinas, nós falamos muito bem. A salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina. Nossa igreja é uma igreja especialista, não é, nesta área. E falamos muito bem sobre a segunda vinda de Cristo, como nosso Rei.
Mas eu tenho me preocupado já há algum tempo, porque nós falamos pouco sobre batismo com o Espírito Santo. Na verdade, nós sabemos falar do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo é uma experiência à parte da nossa salvação. Nós somos uma igreja pentecostal. Nos moldes de Atos, capítulo 2, quando ali se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo, onde cerca de 120 discípulos, todos foram revestidos de poder, foram batizados com o Espírito Santo, e ali houve uma manifestação tão sobrenatural e, inclusive, ali eles falaram em outras línguas. O Espírito Santo, nós sabemos, é uma pessoa, e o principal veículo de comunicação ou de identificação de uma pessoa é a língua. Daí porque em todas as vezes que acontecia o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas. É o sinal de que a pessoa recebeu o batismo. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo em algumas cidades, igrejas, onde pouco se fala sobre batismo com o Espírito Santo. Uma doutrina tão importante, básica, não é? E que realmente, eu me lembro, quando me converti, eu me lembro perfeitamente que havia uma sede muito grande pelo batismo com o Espírito Santo. E eu fiquei 1 ano buscando e pedindo o batismo com o Espírito Santo. E olha, foi numa noite em que cerca de 150 pessoas estavam clamando e buscando o batismo com o Espírito Santo. E então, naquela noite, eu experimentei o glorioso batismo com o Espírito Santo. E depois que eu entrei para o ministério, irmãos, a nossa igreja naquela época, ela tinha, todos os anos, ela tinha o retiro espiritual dos pastores. Assim como acontecia a convenção, naquela época nós não tínhamos a convenção estadual, era só nacional. Tínhamos lá um número de umas 100 e poucas igrejas no Brasil. Então, o retiro espiritual acontecia todo ano. E nós tínhamos, irmãos, um pastor, Ismael Pereira do Lago. Naquela época ele já estava de idade, mas ele era um pregador muito espiritual e muito dedicado, e ele era realmente uma grande bênção nesta área do batismo com o Espírito Santo. Tanto é que nas convenções, quando os obreiros entravam para o ministério, iam à convenção, alguns deles que não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, ele reunia esse grupo, e ali ministrava uma palavra e orava para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Porque, de acordo com a nossa declaração de fé, os nossos estatutos, o ministro, ao entrar, o obreiro, ao entrar para o ministério, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então, se ministrava ali na hora, né, que a comissão de relações ministeriais se reunia,
eles buscavam aquele grupo de obreiros e era aquela bênção. Então, a nossa igreja era realmente uma igreja muito dedicada, não é? Com relação a essa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós percebemos que se fala muito sobre o Espírito Santo, mas não se fala, ou quando se fala pouco sobre o batismo, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E que nós percebemos essa necessidade de nós avivarmos este dom, não é? Do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus, ele deixou esse mandamento para os apóstolos. Vemos lá que assim que ele ressuscita, ele vai ter com os apóstolos que estavam trancados lá numa sala com medo, né, da perseguição. E Jesus chega e ali entre eles diz: paz seja convosco. E assopra, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então os apóstolos receberam o Espírito Santo. Esse recebimento do Espírito Santo é para que o Espírito Santo ficasse sobre os apóstolos, as colunas da igreja, e através da dispensação da era da graça, o Espírito Santo está sobre a igreja. Então, uma coisa é nós termos o Espírito Santo. Todos temos o Espírito Santo quando nós entramos para a igreja. E nós recebemos o Espírito Santo. Porque ninguém pode se converter sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Os estudiosos dizem que o maior milagre que Deus faz, na verdade, é a conversão do pecador. Porque não é possível uma pessoa se converter simplesmente pela palavra do pregador. Não, é o Espírito Santo que usa a palavra para converter o pecador. Então o Espírito Santo está sobre a igreja, e todo aquele que entra para a igreja tem o Espírito Santo. Veja que Jesus, ao assoprar, recebeu o Espírito Santo. E os apóstolos receberam o Espírito Santo para o Espírito Santo ali trabalhar na vida deles como regenerador. A regeneração é um trabalho do Espírito Santo, porque nós nos convertemos e tal, mas o Espírito Santo é que vai agora trabalhar na nossa vida para que nós sejamos regenerados. O que é regenerar? É tornar a gerar de novo. Porque nós somos gerados uma primeira vez lá no ventre da nossa mãe. Agora, nós estamos sendo gerados pelo Espírito Santo, que trabalha na nossa vida para nós sermos uma nova criatura em Cristo. Então, esse é um trabalho do Espírito Santo. E Jesus, ao assoprar, receber o Espírito Santo, ele estava dando ali, para aquelas colunas da igreja, o Espírito Santo para ficar. Tem gente que acredita que assim que entra para a igreja e que é batizado, já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não. Nós estamos vendo claramente que foi dado o Espírito Santo para ficar com a igreja. Mas depois que Jesus assoprou e disse, recebeu o Espírito Santo, Jesus diz aos apóstolos, agora vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
e recebam a promessa do Pai que de mim vocês ouviram, porque João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, disse ele. E aqueles apóstolos, irmãos, eles foram para o cenáculo e dali não saíram. Veja bem, o Senhor Jesus não permitiu que os seus apóstolos se fossem pregar o Evangelho sem que antes recebesse o batismo com o Espírito Santo. Fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então, os apóstolos ficaram ali 10 dias, esperando e clamando em oração, para ter essa experiência tão gloriosa que Jesus disse que aconteceria. E quando foi? No dia de Pentecostes, o Pentecostes palavra grega que significa 50º, 50 dias depois da Páscoa, eles faziam essa festa. Era a festa das primícias. Quando eles separavam as primícias, o melhor do produto da terra, o melhor que eles produziam, e dentre esse melhor, eles selecionavam, ou dentre essas primícias, selecionavam o melhor. Isso é para nos ensinar que Deus, em primeiro lugar, na nossa vida. E assim, o povo de Deus fez, e justamente no dia de Pentecostes, Deus deu o melhor que Ele tinha, para a sua igreja, o Espírito Santo, as primícias do céu. Então, eles foram ali batizados. Então, uma coisa é ter o Espírito Santo, e outra diferente é ser revestido com o Espírito Santo. A experiência que nós estamos falando aqui de Pentecostes, ela veio a se repetir. Vemos aí, por exemplo, depois do Pentecostes, 1 ano, lá na cidade de Samaria, Filipe estava pregando, muita gente se converteu, e aí vieram Pedro e João a Samaria para orar por aqueles crentes, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha vindo, o dom do Espírito Santo. Então nós vemos ali acontecer um segundo Pentecostes, porque assim como no primeiro eles receberam o Espírito Santo e falaram línguas, apesar de que estas línguas eram terrenas, embora eles não soubessem o que estavam falando, porque quem fala línguas não entende, é um mistério, diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 2, quem fala em língua não fala aos homens, fala com Deus em mistérios, porque ninguém o entende, nem mesmo quem está falando entende, mas está plenamente consciente. Não é uma língua que não se entende, não é blá blá blá, lululu, glu glu glu, mimimi, não é algo assim, é uma língua que tem nexo. Então, eles falavam línguas, e esta língua é uma evidência, ela é um sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. É assim a nossa doutrina quadrangular do batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, uma coisa é nós termos, o Espírito Santo, todos temos, mas o batismo é algo diferente, um revestimento à parte, e é um revestimento de poder.
assim como a palavra batismo no grego significa bapto, né? A palavra bapto significa imersão, mergulho. O batismo é quando o Espírito Santo realmente nos reveste de poder. Nós precisamos desse poder, porque senão a nossa luta torna-se desigual com o inimigo. Porque a nossa luta como igreja não é uma luta contra a carne e o sangue, mas é uma luta contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Então, nesta batalha, nós realmente entramos e precisamos de revestimento. Eu preciso concluir, mas vou ter que usar algumas palavras para resumir. Então, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19 são experiências do batismo com o Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja. É interessante que em Atos 20, Atos 19, Paulo chega e ele diz para aqueles discípulos, que eram apenas 12, vocês já receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram? Olha, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então, em que vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Era um grupo de discípulos de João. Então, o apóstolo Paulo explicou para eles sobre o Espírito Santo, impôs as mãos e eles foram batizados, falaram línguas e profetizaram. Então, estou colocando isso, irmãos, eu sei que o tema ele não é tão agradável aos ouvidos, certamente, mas uma necessidade, como diz o pastor Leandro, às vezes a gente vem na igreja, não é para ouvir o que a gente quer, é para ouvir o que a gente precisa. E nós estamos colocando um tema para dizer que nós precisamos, dar mais ênfase a essa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Algumas igrejas hoje que são tradicionais já foram pentecostais. E elas hoje perderam, essa visão, perderam essa doutrina. E nós, como igreja quadrangular, pentecostal que somos, nossas origens, nossas doutrinas, nós precisamos realmente cuidar deste dom do Espírito Santo. Nós precisamos zelar por esse dom, por essa doutrina. Vejam que as primeiras pessoas que se convertiam, a maior preocupação dos apóstolos, primeiro, era que essas pessoas recém-convertidas fossem batizadas no Espírito Santo. Ele chega aqui em Éfeso, no capítulo 19, e aí a primeira preocupação dele é saber se aqueles discípulos eram batizados no Espírito Santo. Então essa é uma preocupação minha com a minha igreja, ok? A minha igreja em Juiz de Fora, ela não é toda batizada no Espírito Santo, mas eu sempre estou doutrinando a igreja, enfatizando a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Nossa igreja era uma igreja muito avivada no início, porque eu peguei aquela primeira fase, e olha, começaram a surgir problemas, porque os problemas surgem. O Espírito Santo é algo muito delicado. Começaram a surgir problemas, confusões e profecias que não se cumpriam, e etc. E aí criou-se aquele problema. Ao invés de nós cuidarmos de resolver o problema, não. É como diz um pastor nosso. Surgiu uma enfermidade, uma doença,
não é, em uma pessoa, e ao invés de nós cuidarmos do enfermo para recuperar, nós cortamos a cabeça dele. E hoje nós estamos vendo muitas igrejas nessa situação, que já foram igrejas avivadas, pentecostais, ricas de dons espirituais, inclusive a igreja de Corinto, né? E que Paulo teve que organizar, não é? Então, eu quero deixar essa palavra, que na verdade é mais uma palavra de advertência a todos nós pastores. Vamos a falar mais, irmãos, e ensinar mais, e promover reuniões de batismo com o Espírito Santo, para nós não perdermos, né? Não é só falar do Espírito Santo, porque isso todos nós falamos, mas o batismo, com as evidências, porque está claro na Bíblia. Eu sei que tem muita gente que tem outras interpretações com relação a isso, mas nenhuma delas nos convence de que nós temos que abandonar, não é? E deixar, não é? De sermos os pentecostais que nós éramos no início. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.